Fica à vontade, Su, pode tomar conta da sala. Não estou te ouvindo, Su. É que quando a criatura esquece de ativar o áudio é triste. Érica é uma das primeiras amigas que eu fiz depois que a gente se mudou, né, para São Martim. Ela morava no condomínio já, né? Ela teve Gabizinha, que é um pouco mais, um aninho praticamente mais nova do que Rafa. Ela teve Gabi lá, tudo. E aí a gente teve uma afinidade, né? Não só com a gente criou um grupo chamado Quarteto Fantástico, que somos 4 mães com 4 filhas. E as 4 filhas são filhas únicas, né? Então a gente sempre saía junto, sempre estava junto. Teve um período que a Erika precisou se ausentar, ela mudou-se, mas voltou, graças a Deus, depois de um tempo fora, voltou, está morando de volta lá, nossa vizinha novamente, né? E a gente sempre conversa muito. A Erika é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito parecida com a minha, né? E a gente tem essa afinidade, né? Há muito tempo, por isso também. E por conhecê-la e saber que ela é uma excelente oradora, né? Além de uma excelente profissional, aí eu disse a ela, eu disse, eu queria que tu pudesse dar uma palestra pra gente. E fiz o convite, ela topou, né? Então, assim, eu acho que é, ela é uma pessoa que, se a gente tivesse com as salas a sala aberta, eu iria com certeza querer levá-la lá para conhecer, né, a escola. E a nossa sala agora é virtual, então proporcionou esse momento, né? E aí, assim, ela tem uma ligação muito grande com a natureza, né? Com crianças, com animais e tudo que envolve, né, a vida, assim, de uma forma muito bonita. E aí, por isso eu quis convidá-la com o tema que ela escolheu, meio que eu dei uma induzida no que falar. Mas ela é. Vocês vão entender depois. Mas é diferente do que a gente já conhece, um pouco diferente do que a gente já conhece, né? E é isso. Érica, a gente vai fazer uma saudação a você, né? E também a Mara, que é a primeira vez que a Mara está aqui, né? A Mara Helena, nessa sala. Nós fazemos essa saudação, é uma chave que nós damos para que as pessoas se sintam bem-vindas, que elas possam entrar quando elas quiserem. Então, nós vamos falar uma frase, né? Pelo lag digital, às vezes fica um pouco difícil de entender, mas depois vocês vão entender a mensagem. Se não entender, pode perguntar, tá joia? Então, vamos lá, gente. Abrem os microfones para que a gente possa fazer a louvação. No 3. 1, 2, 3. Venha de onde vier, venha em paz. Nosso mestre é Jesus. É Jesus. Amém, amém. Então, Érica, a sala é sua. Me diga quando você quiser que a gente coloque. Peça para ela, Su. Deixa eu perguntar a Mara se ela prefere, se alguém tiver pergunta, que faça durante o tema ou ela deixa os minutinhos. Ah, para mim pode fazer durante, eu gosto. Tá joia. É que não perde o time. Às vezes, quando depois esfriou, pode perguntar na hora, não tem problema não. Tu quer que eu já comece o compartilhamento, Érica? Começa, Su, por favor. Bom, queridos, que a paz do Senhor esteja conosco, né? Que eu consiga ajudar vocês de alguma forma nessa noite. Sobre o tema, né, eu falo muito, eu faço muita live, aula, palestra, porque eu sou professora, só que sempre com foco muito profissional, né? Assim, aí eu me senti extremamente honrada quando o Su me convidou, eu disse, mas mulher, eu vou falar de quê? De trabalho para o povo. E aí ela deu uma ideia que eu achei ótima, né? Ela disse, Érica, já que você gosta tanto do Ho Oponopono, fale, por que você não fala do Ho Oponopono, né? Eu disse, poxa, massa, uma coisa que eu não sei se isso lembra, é que ela que me apresentou o Ho Oponopono. E quando ela falou, eu disse, o que é o Ho Oponopono? Não lembrava, Érica. Não lembrava, pois é, você que me apresentou o Ho Oponopono. Eu já tinha ouvido falar, já tinha perguntado para alguém o que era, mas com você, eu lembro que a gente parou um pouquinho para conversar, numa das tantas conversas, e você explicou. E aí eu comecei a praticar e para mim realmente é uma coisa que me ajuda muito, né?
E aí, dentro desse contexto do Ho Oponopono, uma coisa que eu senti vontade de falar, né, quando ela deu a sugestão do tema, é justamente eu vou explicar um pouquinho sobre o que é, como fazer, etc e tal, mas porque muitas pessoas fazem e não dá certo. Então, a ideia é fazer de forma que destrave, que funcione, e aí eu vou repassar algumas dicas, algumas orientações que dão certo para mim, e eu espero que dê certo para vocês também, tá? Pode passar, Su. Pronto, explicando um pouquinho, pode ir para o próximo já, do que é o Ho Oponopono, né? Eu particularmente uso sempre como uma meditação, né? Alguns dizem que é uma técnica, outros dizem que é uma prática, outros dizem que é uma meditação, outros dizem que é um processo que tem origem havaiana, né? E tem como foco central, vamos dizer assim, a questão justamente do arrependimento, do perdão, né? Da gratidão. E, de acordo com os antigos havaianos, a fonte do erro está em pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado ou traumas. E é aí que justamente eu acho que é o grande tema central, né, do Ho Oponopono. Porque o Ho Oponopono, ele trata justamente a questão de memórias que a gente tem. Muita coisa a gente traz para a gente, pode passar, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Tem coisas que são, inclusive de vidas passadas, tem coisas que são dessas vidas, só que está lá armazenado e a gente não lembra, né? Então, de acordo com a própria neurociência, o inconsciente da gente é responsável por 95%, né, das nossas memórias, só que ficam lá armazenadas e a gente não consegue se conectar a esses 95% que rege a nossa vida, né? Então, 95% de nossa vida é regida pelo nosso inconsciente, mas a gente não consegue se conectar a isso, justamente porque é uma camada muito profunda da nossa memória. E aí a dificuldade da gente ter acesso. E eu acho que justamente por isso o Ho Oponopono é uma prática que envolve tanto a questão da repetição, como a questão do sentimento ao se exercer essa prática. E aí acaba trabalhando outras questões, né? Como a questão de energia, como a questão de traumas que às vezes a gente nem lembra que tem, e de repente a gente consegue chegar num momento de conexão realmente com esse nosso inconsciente, que não é difícil você ver relatos de pessoas que se acabam em lágrimas de uma hora para outra. Não sei o que foi que aconteceu, mas de repente eu estava me acabando de chorar, mas eu estava precisando chorar e fui e coloquei aquilo ali para fora, né? Então acaba sendo uma prática que ela, além de funcionar muito como uma meditação, é uma prática muito terapêutica também, de certa forma, né? Porque a gente consegue se conectar com a gente numa parte mais íntima, mais profunda, começa a curar dores e traumas que a gente tem e nem sabia que tinha, né? Então, muita coisa a gente mergulha realmente com uma profundidade que, quando a gente começa a praticar, a gente acha uma coisa. No começo, a gente acha massa. Tem umas frases específicas que a gente fala, que depois eu vou comentar com vocês. Aí quando você fica sabendo sobre como é, tá legal, vou tentar fazer isso. Depois você acha um saco. Você vai, pô, coisa chata. Só que quando você vai começando a fazer da forma certa, eu particularmente quando comecei, teve o momento da animação, né? Depois o momento de achar o saco. E depois aquele momento de tipo assim, não, tem que fazer, vamos fazer. O povo diz que funciona, vamos fazer. E aí, em determinado momento, eu consegui me conectar e foi muito interessante, que aí você faz, caramba, é assim. E assim, tem coisas que a gente não escuta falar quando, por exemplo, quando você começa a pesquisar sobre o tema, né? Então, às vezes, por exemplo, pode passar, Su. Fala, por exemplo, que são 108 repetições. E aí, quando você fala isso para alguém, você vai, o quê? 108 vezes, vai repetir alguma coisa. Então, tem um momento que a gente acha meio ilógico, né? Mas daqui a pouquinho eu vou explicar alguns
alguns detalhes interessantes que vão fazer essas 108 repetições, além de fazer sentido, se tornarem muito mais curtas. E às vezes 108 não dá. E aí a gente tem que fazer de novo o ciclo. Então, como é que funciona, né, o Ho Oponopono? Eu trouxe algumas coisas que eu peguei realmente na internet, com as quais eu me identifiquei para poder trazer aqui para vocês, né? Então, uma coisa que falando sobre essa questão da conexão e das memórias de dor e trauma, uma coisa que é muito comum é o seguinte: quando a gente vem a esse mundo, né, a gente vem zerado de conhecimento, a gente não lembra de nada da vida passada. E os nossos pais recebem a missão de estar trazendo toda a educação, e com isso eles vão passando também uma série de valores e conceitos que eles aprenderam com os pais dele, né? E a depender do tipo de experiência, tanto que nossos pais como os nossos avós tiveram ao longo de todo o seu tempo de vida, isso pode trazer muito peso, isso pode trazer uma carga negativa, uma carga de dor, de sofrimento, uma carga de muita luta. E aí, o que é que acaba sendo muito natural? A gente começa a receber uma chuva de ensinamentos, de frases, que elas são realmente carregadas, não necessariamente são verdadeiras, mas foram fruto da experiência dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós. Então, a gente vê, por exemplo, né, aquelas frases que a vida é uma luta, a vida é difícil, tem que trabalhar muito para conseguir metade do que você precisa para viver, as coisas não caem do céu, e, enfim, as coisas não vêm do céu de mão beijada. Então, uma série de frases que acabam ficando no nosso subconsciente e a gente vai tomando aquilo como verdade. Então, meio que vira sei lá, um dogma na cabeça da gente, só que a gente não sabe por quê. Mas a gente já cresce, né, achando que a vida é difícil. Muitas vezes, a depender da forma que nossos pais nos eduquem, pode vir alguma frase, como tem aí no slide, né, que você não é inteligente o bastante, que você é feio, que você é feia, que você deve parar de sonhar, que você não nasceu em berço de ouro, que você vai ter que ralar muito para chegar onde quer, mas mesmo assim não vai conseguir, você tem que se conformar com isso. Então, é uma série de frases que assim, nessa parte, graças a Deus, a minha mãe, eu acho que era a pessoa mais otimista do mundo, né? Mas justamente pela minha mãe ser a pessoa mais otimista do mundo, eu vejo como a minha criação muitas vezes destoou de outras pessoas. E aí isso acaba criando muitas, o que a ciência chama, né, de crenças limitantes. Às vezes a gente imagina que tem limites que na verdade não existem. Então é como aquela frase que diz assim: poxa, por mais que a pessoa seja otimista, às vezes a pessoa diz assim: ah, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Só que a pessoa não tem o não. Ninguém deu não para ela. Ela nem pediu. Como é que ela tem o não? Então, a gente acaba criando limites para o nosso potencial, limites que não existem, né? E aquilo ficar armazenado, se alguém perguntar para a pessoa vai dizer, não, eu não acho isso, não. Mas se ela parar mais uns 3 segundos para pensar, ela vai dizer, caramba, eu acho, mas acho que vai pegar mal dizer que eu acho. Eu vou continuar em silêncio. Mas, no fundo, a pessoa está com aquele pensamento negativo, ela sabe que aquela frase fez parte da criação que ela teve a vida inteira, e, no fundo, ela acredita nela, né? Por mais que ela não assuma que ela acredita nela, que ela acredita na frase, muitas vezes ela não se sente capaz de ultrapassar o que diz essa frase. Então, por exemplo, você tem que ralar muito para conseguir o que quer. Aí a pessoa diz o quê? Eu vou ralar. A pessoa não diz, mas o universo vai conspirar ao meu favor porque eu tenho fé, porque eu emano amor, porque eu emano paz, e Deus e o universo vão me ajudar. A pessoa diz o quê? Não, mas se eu tenho que ralar muito para conseguir, eu vou ralar. E entenda, eu não estou recriminando a pessoa, só estou explicando essa questão justamente
de como a gente lida com essas frases, com essas crenças, que a gente passa a vida inteira ouvindo, e às vezes não é nem só dos pais, né? Parece que eu estou botando a culpa nos pais. O próprio ambiente que a gente existe, que a gente vive, né? Vários colegas nossos, muitas vezes, eles têm um pensamento muito nessa linha, né, da limitação, e dizer assim, ai meu Deus, e agora o que é que vai ser da minha vida? E eu nunca dei certo na vida, né? Eu nunca vou conseguir um emprego à altura, o mercado está sempre muito ruim, eu vou ter que cuidar para não falar do mercado, tá, gente? Mas é porque faz parte do contexto, não falar de trabalho. Então, assim, a gente tem que encontrar uma forma de tentar fazer essa limpeza, né? Porque realmente tem um impacto, tem um reflexo direto na vida da gente, das ações da gente, nas decisões que a gente toma. Pode passar, Su. Então, o Ho oponopono, particularmente, me ajuda muito nesse sentido, né? Porque justamente ele trabalha essa questão de limpar essas memórias do trauma com a repetição, né, das frases. E essas memórias, eu achei interessante essa frase, né? Ela diz o quê? Ele limpa memórias que nos desconectam da nossa saúde física, financeira, da paz, harmonia e felicidade que deveríamos estar vivenciando. Ele cura essas memórias e esses obstáculos mentais, conhecidos pela física quântica como crenças limitantes. E após essa limpeza, conseguimos nos conectar com o divino que existe dentro de cada um de nós e vivermos o presente em sua plenitude, sem elos com o passado. Tudo que acontece conosco é resultado de nossas memórias. E aí justamente que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir fazer o Ho oponopono realmente fazer sentido e dessa forma funcionar, porque as pessoas acabam focando nas palavras que têm que ser ditas, sem, no entanto, sentir essas palavras e sem trazer essas palavras para a sua realidade, né? Então, é aquilo, a gente precisa sentir o que está fazendo, particularmente, eu gosto de utilizar o Ho oponopono como uma prática, né? Acho que pode passar, acho que no próximo falar como fazer, quero relacionar algumas coisas. E aí, falando um pouquinho, né, como é que se faz o Ho oponopono? Então, são 4 frases curtinhas, que devem ser repetidas 108 vezes, porque se acredita que 108 é considerado um número sagrado, né? E que assim vai potencializar o resultado do Ho oponopono. E aí você pode repetir essa sequência das 108 frases, quantas vezes você quiser ao longo do dia. Pode ser uma, pode ser duas. Só que tem situações específicas que é interessante você utilizar, né? Então, eles falam justamente com as frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu particularmente falo, sou grata, eu te amo. E aí, explicando um pouquinho do porquê dessas frases, né? E aí entra justamente a questão da conexão, que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, e aí acaba não funcionando. E aí, quando você faz uma coisa, né, poxa, 108 vezes, às vezes ao longo de vários meses, você não percebe funcionar, no fim do primeiro mês a pessoa já está desistindo. Mas aí é que vem justamente o detalhe que faz toda a diferença e acaba transformando não só num processo meio que terapêutico também, né? Quando você fala sinto muito, você está dizendo sinto muito a você mesmo. Quer ver um exemplo? Sinto muito por tudo que eu fiz você passar. Então, eu gosto muito de fazer utilizando meu nome no começo, né? Eu particularmente faço dessa forma. Eu digo, Érica abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Eu mentalizo o quê? Tudo aquilo que eu sinto que eu me fiz passar. Sinto muito por todas as experiências ruins que eu vivi,
por não ter tido ação, por não ter tido iniciativa, por não ter tido atitude, por ter tolerado além do que devia ter tolerado. Por favor, me perdoe por não ter tido coragem de enfrentar certos medos, por não ter tido capacidade de mudar, energia para mudar. Porque às vezes quando a gente entra numa zona de conforto, a gente acaba se acostumando com muita coisa. E o nível de tolerância da gente, a tolerância da gente, ela meio que é elástica, né? Então, diferente, por exemplo, de uma caixa, onde se você for enchendo ela de alguma coisa, quando ela chegar no limite dela, não vai ter por onde encher mais. A tolerância ela é meio elástica, então ela vai empurrando e ela vai. Então tem horas que você olha assim, você não se reconhece. De tanto que você foi tolerante, e assim, por mais que a tolerância, muitas vezes a gente associa a resiliência, associa a paciência, associa a coisas nesse sentido, a gente tem que entender que a gente também precisa colocar limites a uma série de situações. A gente precisa dizer não. A gente precisa dar um basta em certas situações que não nos fazem bem. E às vezes a gente faz aquilo, não, só mais essa vez, só mais um pouquinho. Ou então, quando a gente diz assim, me perdoe, né, por favor, me perdoe, é no sentido de ter permitido que os nossos ouvidos ouvissem tanta coisa ruim. E por mais que às vezes a gente se engane, pensando, por exemplo, não, se a pessoa quer falar, a pessoa quer me agredir, a pessoa quer me estressar, a pessoa quer baixar a minha vibração, eu vou deixar que entre por um ouvido e sai pelo outro. Só que por mais que a gente faça esse exercício, mentalize isso, de deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é aquilo de, Rafinha, não é aquilo de feito em desenho animado, né? Que passa um lencinho aqui, tira por aqui, faz assim, tá limpo. Não, não é um tubo reto, né? Então, quando a gente se permite ouvir certas coisas que a gente não devia tolerar, isso fica aqui e fica circulando e acaba ficando resquício daquela frase negativa. E às vezes a gente, sem perceber, a gente engoliu e não digeriu uma crença limitante que alguém impôs na gente. De dizer, você não vai conseguir, você não é capaz, não vai dar certo, você acha que a vida é fácil. Então, e assim, eu estou falando frases que eu ouvi muito, tá? Estou me abrindo aqui totalmente. Então, pessoas queridas, assim, que tenho como irmãos, às vezes eu chegava assim e dizia, eu quero dar aula de pós-graduação. Eu vou procurar as faculdades para me oferecer para dar aula, só que eu não tenho mestrado. Aí, às vezes, uma determinada amiga com mestrado dizia assim, mas tu tá pensando que é fácil? Tá pensando que é assim, é? Menina, eu tenho mestrado e não consegui. Aí eu olhei assim, aí dizia, coitada, ela não deve ter nem tentado. Mas porque tem aquele trabalho muito grande da minha mãe da vida toda, a pessoa extremamente otimista, positiva, e de sempre dizer que vai, você consegue, e etc e tal, eu ia, batia na porta e conseguia, graças a Deus, né? Consegui, graças a Deus, e de um convite de uma faculdade, puxou para outra, mas quantas coisas eu ouvi que não deveria ter ouvido. Então, Érica, por favor, me perdoe por ter permitido você ter ouvido tanta coisa que lhe fez mal, tanta coisa tóxica, tanta coisa que tantas pessoas que quiseram botar para baixo, mesmo que sem intenção, mas também muitas com intenção. Que infelizmente tem muita gente que tem inveja, tem muita gente que, enfim, acha que não quer que você cresça, né? Entra aí a questão da competitividade na história, e enfim. Então, por favor, me perdoe por ter limitado seu crescimento, por ter permitido que fizessem você sofrer, por ter permitido que apagassem seu brilho. Então, a gente sempre tem, olhando, quando a gente para
e aproveita esse momento do Ho'oponopono para fazer de fato uma autoanálise, as 108 vezes não vão ser suficientes. E isso é muito bom no sentido de, poxa, que bom que é só repetir, né? E a gente também pode direcionar. Vou só falar um pouquinho das outras fases para falar sobre direcionamento. Eu te amo, e aí eu prefiro dizer eu sou grato, né? Primeiro, eu digo, Érica, abençoada, porque eu sou abençoada, eu sou filha de Deus, eu sou potencialidade divina. Todos nós somos abençoados. Todos nós somos filhos de Deus e somos potencialidades divinas. Então, eu acho que é bom ouvir isso, a gente dizer isso para a gente mesmo, sabe? Não só a questão do nome, mas dizer, abençoada, Érica, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. E aí, no sou grata, eu acho importante vir à tona tudo aquilo que a gente recebe e meio que entra no automático que a gente não percebe que a gente recebeu. E a gente tem muita coisa para ser grato. Pela vida, pela saúde, pela família, pelo corpo perfeito. Pelas quedas que levou, que foram aprendizado. Porque até pelas quedas a gente tem que ser grato, né? Então, às vezes aparecem pessoas no nosso caminho para fazer o mal. Só que Deus é tão maravilhoso que aquela pessoa, mesmo sem ter intenção, acaba fazendo bem. Acaba sendo útil. Acaba, no mínimo, trazendo um aprendizado. E aí, às vezes, quando aparece uma alma cebosa dessa na nossa frente, né, na minha frente, eu gosto de pensar assim, mas rapaz, Deus é tão bom que botou essa alma cebosa na minha frente para servir de aperitivo, para eu ver como as coisas são, para evitar uma alma cebosa muito maior, que se vier, eu já vou estar preparada, porque eu já aprendi agora. Então, percebe, às vezes a gente pensa que algumas coisas acontecem, a gente fala, caramba, como eu sou tão do bem, eu ajudo quem eu posso, eu isso, eu aquilo, pá, 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 pá. E acontece cada coisa comigo. É uma provação. Aí, às vezes a gente se vitimiza, né? A gente se vitimiza. Aí fala, não, mas é uma provação. Deus está me testando, mas não vai me dar um fardo maior do que eu posso carregar. Minha gente, não é fardo, é vida. Se a gente está aqui, nem que seja para reclamar, é porque é vida. Então, só pelo fato de estar vivo, a gente tem que dar graças a Deus. Que bom. Tudo é aprendizado. Depende da forma como a gente encara. Então, a gente sempre tem várias formas de ver uma mesma situação, né? Su, se eu me empolgar falando demais, aí no tempo tu me ajuda, vice? E aí, eu estava até Pode falando ficar à hoje. vontade, Érica. Tá, Fica à querida. vontade. Eu estava indo hoje para o aniversário do meu sobrinho. Agora de tarde, acabou agora. Estava indo com minha filha. E aí a gente tinha. Ela viu um iogurtezinho no supermercado que achou bonitinho e quis levar para os primos, né? Ela tem 3 primos. Aí a gente foi, levou 4 garrafinhas de iogurte, que dentro tem um. Até aqui. Eu achei tão bonitinho. Vem a garrafinha e dentro vem um bonequinho, não sei o quê. Eu disse: pronto, vamos comprar os 4 e vocês vão fazer um brinde de iogurte dos primos. Olha que coisa linda. Quando a gente entra no Uber, mamãe, eu esqueci os iogurtes. Aí eu olhei para a cara dela. Eu disse: foi, filha. Vamos ver o lado bom. É um motivo para a gente ir outro dia lá visitar. Olha que massa lá. Gostei. Então, é assim, tudo é forma de ver, né? Tudo depende do ângulo que a gente vê. E aí, quando entra nessa parte da gratidão, a gente sempre tem muita coisa para ser grato. Muitas vezes a gente acaba lembrando mais da parte ruim, né? Até na hora de pedir ajuda, na hora de rezar. A gente fala, meu Deus, me ajude com isso, me ajude com aquilo, me ajude com aquilo outro, tal problema assim, sabe? Às vezes a gente fica até com vergonha, né? A gente fala assim, olha, ô senhor, já pedi tanto, mas eu queria pedir também por tal coisa. Mas a gente tem tanta coisa para ser grato, tanta coisa para ser grato, que 108 vai ser pouco. Uma coisa que eu gosto de ser grata, às vezes até sem fazer o ponopono, mas uma situação específica assim que às vezes até eu me arreto com alguma coisa, e aí eu não quero deixar aquela energia tomar conta de mim. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo que está acontecendo e por tudo que vai acontecer. Porque tudo é Deus na vida da gente. Então, a gente precisa estar aberto para receber todo esse amor que Deus dá para a gente.
Porque não é fardo, não é provação, não é castigo. Deus não é um Deus mau que castiga, né? Tudo é sempre muito ensinamento e tudo é sempre muita vida. Imagina se a vida da gente fosse aquela coisa parada, sacal, aquela coisa assim, meu Deus. É bom ter emoção, minha gente, e agradece pelas emoções que a gente tem. Bota para rir, diz, ai meu Deus, é cada um que me aparece. É a história que tem para contar, então vamos ser gratos por tudo, vamos ser gratos por isso. E bota isso no processo Ho'oponopono, né? Que aí você vai entender, fazendo dessa forma, que 108 passa assim, né? E pode passar, Su. E aí, vai, poxa, caramba, Erika, mais 108. E aí a gente tem algumas escolas, né? Tem o Japamala, que é um colar de contas, assim como acontece no texto, né? O Japamala, ele tem 108 contas, se pede que ele preferencialmente seja feito com elementos da natureza, com semente, com pedra, com... E aí cada um pode fazer o seu Japamala como bem quiser. Tem aplicativo de Japamala. Se você for procurar no YouTube, tem vídeo de Japamala. Japamala não, desculpa, de Ho'oponopono. Para te ajudar nessa contagem dos 108, né? Você pode, por exemplo, pegar uma folha de papel e ir fazendo aqueles tracinhos de 5 em 5, né? E aí, ou de 4 em 4, aí vai cortando cada um até chegar ao último. Você faz primeiro o 108, para depois ir cortando, chegando no 108. Só que às vezes ele está no meio da rua. E aí está numa situação que às vezes você não está com o seu japamala. E aí? Podia estar fazendo, né? Outro dia eu estava conversando com Suzana, outro dia não, faz tempo isso. Ela disse que estava numa feira, estava no supermercado, acho que era no Carrefour, no fim do ano. Ela disse, Érica, eu rodei 3 vezes o meu japamala, esperando a fila. Então é aquilo, olha, pô, você está na fila, você vai fazer o que de útil na Foi fila do no supermercado? Bom Preço de Jaboatão Velho. Pronto, olha aí, tá vendo? Quem Foi no já fim do foi ano lá mesmo, sabe Su? a fila. Foi fim de ano. Quem, Foi quem fim de conhece ano. o Bom Preço lá de Jaboatão Velho sabe como é lento, pelo menos na época que a gente frequentava, era lento demais o atendimento. Pois é, pois é. Então, assim, aproveitou, né? Aquilo, pô, o que é que eu posso fazer de útil nessa fila? Tem nada. Eu, particularmente, gosto muito de sair conversando com as pessoas. Mas, às vezes, tem pessoa chata, né? Não dá pra gente conversar. Então, vamos fazer o Ho'oponopono. E aí você disse, tá, Érica, mas Suzana estava preparada, estava com o japamala dela. E se eu não tiver o japamala? Olha, eu tanto uso contar nos dedos, quanto mesmo. Eu saio andando daqui, eu moro aqui em São Martin, né? Eu saio andando daqui para Caxangá, às vezes. Estou a fim de caminhar, vou me embora até Caxangá. Dá 4 quilômetros. Dá certinho. Quando eu estou no último quarteirão de chegar na Caxangá, completei 108. Aí, às vezes, eu conto nos dedos. Aí eu vou fazendo 1, 2. Quem quiser passar eu andando com a mão para baixo e vou contando e não estou nem aí. Só que você pode se perder mesmo nessa contagem, né? Aí o que é que eu gosto de fazer? Eu sou muito visual. Mas aí você tem que ver o seu jeito de fazer, né? Lógico, se você quiser fazer, tiver interesse, enfim. Como eu sou muito visual, eu gosto de visualizar os números na minha mente. Então, o 22, aí eu, Érica abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. 23, imagina assim na minha mente, né? E assim eu não me perco, nunca me perdi. Então, eu acho que cada um pode encontrar o seu jeito, né, de fazer. Mas é isso, o importante é você. Pode passar, Su. O importante é você sentir. Não adianta você fazer 108, esse é o número onde eu queria chegar. 108, né? Se você. Érica Abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, seu grato, eu te amo. Por favor, Érica Abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, seu grato, eu te amo. 2, adiantou. Não. Aí daqui a 8 meses, aí a pessoa vem e diz, mas Érica, eu fiz as 108 repetições e não adiantou. Sentiu? Não, mas não era para fazer isso, não. Tem que sentir. Pode fazer até menos de 108 se não der, por exemplo. Às vezes eu estou fazendo, quando eu vou, eu chego no lugar, estou indo para o banco. Cheguei no banco, estava com 100. Nem sempre eu lembro que eu estava com 100 quando eu saio do banco. Minha gente, a depender do assunto lá no banco, eu dizer, rapaz, às vezes eu não lembro nem o que eu estava fazendo, né? Mas se você lembrar, continua. Se não lembrar, começa do zero. O importante é o sentimento. E por que a repetição, Érica? Os 108, que é um número mágico, não sei o que lá, dos havaianos, eles inventaram, beleza, eu faço, eu aceito uma boa. Sou grata.
né? Pelo Ho'oponopono. Mas a questão é você sentir. E é no sentimento que a gente vai trabalhar a crença limitante, que a gente vai se perdoar. E cada vez mais que você vai fazendo, você vai sentindo mais e mais. E aí chega esse ponto que, dependendo da sensibilidade da pessoa, vai ter um dia que a pessoa está lá fazendo, começa a lembrar de certas coisas que aconteceram quando era criança, lembra de certas frases que o pai disse, que nem lembrava que dizia. Fala, caramba, bicho, meu pai disse isso. Então, é por isso que eu tenho essa mágoa dele sobre tal tema, tal assunto, eu não sabia, né? E você diz, poxa, mas tanto tempo se passou, meu pai é uma pessoa tão maravilhosa, eu vou perdoar meu pai. Aí o que é que você faz? Faz um pono para o seu pai. Perdoa seu pai. É como se fosse uma oração que você faz para ele. Pense que são 105 orações que você faz para ele, né? E é aquilo, a gente precisa se conectar com a gente. Então, o que é que a gente está sentindo? Está sentindo medo? Faz para o medo. Ao invés de fazer para a Érica, faz para o medo. Medo abençoado, sinto muito. Até saírem aquelas borboletas do estômago. Está disponível para o mercado. Não está desempregado, gente. Vamos usar sempre palavras positivas. Desempregado é a palavra que ela traz uma carga pesada consigo, né? Quando a gente está disponível, a gente está aberto para o novo, né? Mesmo quando a gente está empregado, a gente está disponível, porque se vier uma proposta melhor, a gente aceita. Então, vamos tentar sempre usar palavras positivas. Está disponível para o mercado? Quer um emprego novo? Emprego novo abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo. Por favor, me perdoe por achar que eu não tinha capacidade. Sou grata por agora eu achar que tenho e saber que eu vou conseguir. Eu te amo porque você vai trazer muita realização para mim. E assim você vai fazendo para as coisas que você quer conquistar, para os sentimentos que você quer eliminar, para as pessoas que você quer abençoar, para que com aquela bênção, aquela pessoa saia do seu caminho. Porque, minha gente, a gente faz para os inimigos, mas é porque a gente quer ele longe, não quer ele perto, né? Quer o bem para ele, mas vá, meu filho, vá na santa paz do Senhor. Mas faz também para aquela pessoa que é o calo na vida, né? Eu já fiz para tanta gente. A gente precisa fazer, né? A gente pensa que, não, vou fazer só para ele. Não, faz a alminha cebosa também, que quer atrapalhar o caminho, né? Então, eu acho que assim, a gente pensar também no próximo. Quer falar, Su? Pensar também no próximo, essas alminhas cebosas que aparecem no caminho, né? Que às vezes quer apagar o brilho da gente, quer roubar, ou apagar ou roubar o brilho da gente. E às vezes a gente olha assim e faz, não, eu vou fazer para Deus me proteger. Faça para o outro também, para ele lhe dar paz, para ele seguir o caminho dele, né? Para ele lhe perdoar que às vezes você fez alguma coisa e nem sabe que fez. Às vezes não foi nem nessa vida, né, minha gente? Vocês estão aqui, sabe, às vezes não foi nessa vida. Ainda tem um ranço de vidas passadas. Faz também. Mas é aquilo, você tem que sentir aquilo que você está dizendo. E aí, por isso que é uma coisa que alcança o inconsciente, porque tem emoção, tem sentimento. E assim, não é Eric que está falando, né? A neurociência explica que 95% das coisas na nossa vida estão lá no nosso inconsciente. Então, vamos tentar alcançar esse inconsciente, né? E sentindo, e pedindo perdão, e sendo grato, né? Se curando de tantas coisas que a gente permitiu que acontecesse, de tantas coisas que fizeram com a gente, às vezes, engraçado, às vezes a gente não percebe de forma consciente que aquela pessoa está fazendo mal a gente, mas o inconsciente da gente percebe. Então, às vezes, você até não teve nenhum atrito com a pessoa, mas de repente você vai sentindo que mudou a energia entre você e ela. Só que você tá do bem, você tá de boa, você tá aberto, você faz, mas menina, eu tô sentindo uma energia diferente. Alguma coisa mudou na nossa relação, mas eu não sei o que é. É porque é o inconsciente observando e alcançando certas coisas que a gente, de forma consciente, não consegue perceber. E aí,
eu quis trazer essas 3 palavrinhas aqui. Duas palavrinhas o senhor colocou como tema aqui, e eu disse, minha filha, você está lendo pensamento, pelo amor de Deus. Ela perguntou, como é que você quer colocar o tema? Eu disse, Senela, vê se tu gosta desse. Aí ela fez aquela capinha, né? Eu disse, menina, que transmissão de pensamento sensacional. E falar também de amor próprio, né? Primeiro falando de cura. Por que cura? Né? Porque justamente a gente com o Ho'oponopono, fazendo dessa forma de sentir, nessa forma de se entregar, nessa forma de transparecer de fato a emoção que a gente tem, o sentimento que tem dentro da gente, a gente se cura de memórias de dor e trauma. Então, coisas que a gente acha, coisas que aconteceram no passado, numa situação totalmente diferente, e às vezes eu vou inventar aqui, mas uma briga que teve com a irmã quando era pequena. A gente pode não perceber, mas isso de alguma forma pode ter um reflexo na vida profissional da gente, que você faz mais na vida profissional. Uma briga que eu tive com a minha irmã, você não sabe, está lá no seu inconsciente. Então, é aquilo. Faça com a sua emoção, né? Com a sua essência, que você vai curar dores que você nem sabe que tem. Você vai limpar memórias tóxicas que você não sabia que tinha armazenado. E você também vai se perdoar e perdoar o próximo. Porque às vezes a gente fica naquela de... É aquilo, a gente sempre tenta fazer o melhor possível, né? Se não for pela essência do bem, é pela competitividade, porque o ser humano é naturalmente competitivo. Então a gente sempre tenta fazer o melhor em tudo, é porque a gente compete com a gente, né? Então, a gente precisa se perdoar. Porque muitas vezes, quando a gente não ganha essa competição, a gente se sente um bosta. E às vezes a gente fica se punindo, porque diz assim, poxa, se eu tivesse feito de tal forma, tinha sido melhor. Se eu tivesse ido por tal caminho, tinha sido melhor. Da próxima vez, eu faço assim. Não, mas e se eu fizer? Se perdoa. Você deu o seu melhor. Você fez o que estava disponível para você como resposta naquele momento, de acordo com o seu estado psicológico, físico, emocional, naquele momento que você deu aquela resposta, que você fez aquela situação. Pratique, Pedro, é ótimo. Então, é aquilo, é uma coisa que é simples, né? Que olhando assim, parece uma coisa tola, uma coisa boba, mas que quando você faz com sentimento, com emoção, para você, tipo assim, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Você não precisa fazer nem em voz alta se não quiser, mas você precisa sentir. Porque é esse sentir que vai permitir com que a sua ligação do consciente com o inconsciente para justamente curar essas memórias de dor e trauma que estão ali. Sabe aquele pontinho preto que a gente às vezes tem no coração? Não sabe onde está, mas sente que tem um pontinho preto. Pode ser no coração, pode ser na mente. E aí, quando você faz, o sentimento vai lá, pega o pontinho preto na unha e começa pontinho preto. E aí o pontinho vai, vai, vai. E se transforma em energia pura, em luz. E deixa de ser um pontinho preto. E luz o que é que faz? Contamina. Você não consegue prender a luz. Quando você abre uma frestinha, ela... E aí vai limpando o coração, vai limpando a mente, vai expandindo, né? E vai eliminando os pensamentos negativos. E daqui a pouco, quando você consegue transformar aquilo num hábito, meio que o seu cérebro ele fica adestrado para a positividade. Então, quando você fala a palavra negativa, antes de você terminar, quando você está no pensamento, antes de falar, você fala, tal coisa não, tal coisa. Exemplo, desempregado não, eu estou disponível para o mercado. Que agora eu sei que é uma forma aberta, como é que pode ser? Aberta não, mas vamos dizer aberta, me fugiu a palavra agora, mas uma forma animada, né, de falar, uma forma mais alegre, uma forma mais... Porque é aquilo, são
palavras positivas, e a gente tem que trazer a positividade para o nosso dia a dia, né? Érica e amor próprio. Rapaz, amor próprio, eu acho que é a chave de tudo, não só do Ho'oponopono, não só do Ho'oponopono. E vou pegar, a gente conversou também um pouquinho sobre isso essa semana, eu e Su. Minha gente, é muito engraçado. Quando a gente se encontra na porta, às vezes a gente passa 2 horas. Uma vai entregar, pronto. Eu pedi a ela meia xícara de açúcar, minha gente, porque eu tinha demerara e eu precisava de cristal para fazer sushi. Suzana, eu quero meia xícara de açúcar. A gente ficou 2 horas de relógio conversando na porta. Muito engraçado. Aí nenhuma entra na casa da outra por causa do Covid. Aí uma puxa a cadeira, às vezes pega a cadeira para outra e a gente fica lá. Uma do lado de fora, outro lado, 2 horas conversando. Mas é massa. E aí a gente estava falando do amor próprio, né? Porque o que acontece? Até na oração, né, Su? Até na oração. Quando a gente faz oração, qual foi a parte Su, da oração que agora me fugiu? Eu estava até lembrando mais cedo. Eu estava falando assim, né, que Jesus, quando ele passou para a gente os ensinamentos dele, ele disse assim, amai. Para mim cortou aqui, mas eu já me lembrei. Tá cortando tudo para mim, Su. Mas eu me lembrei, né? Amar ao próximo, não, eu posso ser repetitiva, mas é porque não ouvi o que o Su falou. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente pensa o quê, né? Que é amar o próximo primeiro. Só que, na verdade, é amar. Deixa eu ver só aqui se é a minha internet. Não, acho que a minha tá boa. Só que amar é o próximo como a ti mesmo. Então, o a ti mesmo vem primeiro. A gente tem que se amar. Só que o que acontece? Às vezes a sociedade ensina isso como sendo egoísmo. Como sendo, não, mas você vai se amar. E o seu próximo? Divida. Aí a gente fica, eita pau, é mesmo. Então, às vezes, essa questão do amar ao próximo como a ti mesmo, a gente pensa que é amar ao próximo primeiro, mas não é. É como a ti mesmo. Então, ame a si mesmo e ao próximo também. Você é filho de Deus. E ele também, né? Então, a gente precisa se amar. A gente precisa se respeitar. A gente precisa se dar valor. A gente precisa entender que nós somos potencialidades divinas. Nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Então, a gente não veio nessa vida para sofrer, para carregar pedra, para não sei o quê. A gente veio nessa vida para ser feliz, né? Então, exatamente, Pedro. Se a gente não se amar, como é que a gente vai amar os outros? Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. E aí a gente acaba o quê? Entrando num relacionamento tóxico. Por quê? Porque você tirou de onde não tinha. Como é que você vai dar amor se o seu coração não tiver cheio de amor próprio? Se você não se amar primeiro, e aí não é egoísmo, como é que você vai se dedicar ao outro? Porque é aquilo, quando você ama alguém, você não dá o seu coração, né? É uma parte que vai. Eu vi até se eu tivesse me lembrado, eu tinha colocado aqui. Eu vi um desenho que falava sobre isso, assim. Aí, um bonequinho era representando um homem ou uma mulher. Ele conhecia uma mulher, ele tirava o coração dele e colocava no dela, e ele ficava com aquele buraquinho aberto, com a portinha do coração dele. Aí acontecia um monte de coisa, e no fim o relacionamento deles ficava tóxico, e ele entrava em depressão. E aí ficava um monte de onda negativa assim em cima dele. Aí vinha alguém e tentava acessar. E aí, como eram rabiscos feitos a lápis, depois eu passo para a Sussu, passo para vocês. E aí vinha uma mulher e tentava apagar. E aí, quando era na hora do coração, né? Tipo, você vai me dar seu coração? Aí ela olhava assim para ele, não. Aí pegava o coração dela, dividia no meio, botava de volta na caixa dela e botava na dele.
Mas ela não está dando dela, ela também se ama. A gente tem que se amar para conseguir amar o outro, né? Então, é aquilo, a gente precisa se amar, se respeitar, saber os nossos limites, do que a gente aceita, do que a gente tolera, do que a gente quer, né? Do que deixa a gente triste, do que a gente não gosta. Do que se perguntarem para a gente precisa dizer não, não gosto, não quero, assim não, não tá legal, não vou. Às vezes a gente fica querendo fazer imagem de bonzinho, né, de simpático, não sei o Olha, quê. Oi, aqui é Carol. Eu oi, queria Carol. contar uma historinha budista que eu Sim, já por vi a favor. professora Luciana contar sobre, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do amor próprio. Amo Lucelena, a Lucelena da Galvão. Nova Acrópole, né? Amo. Ela conta uma história budista assim, que tinha um mestre com seus discípulos, né? E aí os discípulos perceberam que eles estavam assim com muito pouco recurso e precisavam agregar recurso de alguma forma. E aí eles foram falar com o mestre, mestre, nós precisamos pegar recursos para a gente comer, para sobreviver e tal. Uhum. E aí o mestre fez, vou fazer um teste com eles. Aí ele falou, olha, sabe a cidadezinha que fica aqui perto? Eu quero que vocês vão lá e roubem as pessoas. Sendo que é o seguinte, vocês não podem deixar que ninguém veja. Ninguém pode ver. Aí os discípulos ficaram, poxa, é errado isso, né, tal, mas o mestre está dizendo, eles ficaram assim, vamos fazer ou não vamos, vamos ou não vamos? Resolveram fazer, né? Aí, no dia do roubo, todo mundo saiu e ficou só um discípulo lá no lugar que eles ficavam. E aí o mestre chegou para ele e falou, oh, você não vai não fazer o que todo mundo foi fazer, não? Não vai cumprir sua tarefa, não? Ele fez, não, estou cumprindo, mestre. Estou aqui limpando as coisas e tal. E aí o mestre fez, gente, mas você não está cumprindo, não. Todo mundo foi lá para a cidade roubar e você não foi. Ele, não. Mas o senhor falou que só era para ir para a cidade, só era para fazer o roubo se ninguém estivesse vendo. Ele, sim. E você acha que os outros não vão roubar com outras pessoas sem ver, não? Ele fez, não. Ainda que ninguém veja de fora, eu estarei vendo o roubo. Então, não tem nenhuma hipótese que eu possa fazer esse roubo. Então, no final das contas, isso mostra que a gente, às vezes, se permite fazer coisas ruins com a gente. Sei lá, tô em casa, vou ficar com essa roupa velha furada, porque não tem ninguém vendo mesmo. Se outra pessoa estivesse vendo, para outra pessoa eu me arrumaria, mas por Aquele mim mesma perfume eu não faço isso. importado que a gente só usa quando sai. Então é mais ou menos isso, assim, a gente tem que se dar valor também, tem que se respeitar. Aquele batom, né, Érica? Aquele batom top de 24 horas. Não, não, deixa eu usar quando precisar. Érica disse, aí, amiga, vou botar um batonzinho aqui para entrar na live, tá vendo? Mas muito bom, Carol, muito bom você lembrar dessa história. E é exatamente isso, né? A gente não pode fazer tudo, não pode aceitar tudo, independente de quem esteja pedindo, mesmo sendo o mestre, ele não podia fazer, né? Então, é aquilo, a gente tem consciência de muita coisa, né? Na hora de tomar a decisão, só que a gente precisa fazer aquilo que vai fazer a gente bem, né? E aí entra também a questão do amor próprio, né? A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa saber até onde pode ir, até onde não pode ir. E eu acho que o amor próprio é a essência de tudo, não só do Ho'oponopono, né? A gente tem que se amar para conseguir colocar a vida da gente em prática. Tudo que a gente planejou, se não planejou, planejar, não ter esse negócio de deixar a vida me levar, né? Não. A gente não é barco de papel para deixar a vida me levar, né? Deus colocou a gente aqui por um propósito. Então, a gente precisa se amar para conseguir ser feliz. A felicidade nunca vai estar em outra pessoa. Fulano me completa.
Carol talvez já tenha ouvido Lucilena falar sobre isso. Fulano me completa. Não existe isso de fulano me completa, né? Você pode até estar mais feliz com a pessoa, mas fulano me completa. Não, você é pleno, né? Você é aquilo. Nós somos potencialidades divinas. Então, e você imagina Deus dizendo assim, fulano me completa? Oi? Então, tipo assim, se a pessoa for solteira, ou se a pessoa não tiver um relacionamento, a pessoa vai ser incompleta? A pessoa não tem direito de ser feliz? Por quê? Porque você vai delegar sua felicidade para outra pessoa, a estar com outra pessoa, aos gostos da pessoa, a fazer o que outra pessoa quer, deixa de querer. Você tem que ser feliz com você, se amando, se conhecendo, se dando tempo para se descobrir, se permitindo usar, né? Aquela louça bonita de jantar, você estando sozinho, se permitindo, Carol, colocar aquela camisola top, linda, maravilhosa, mesmo que esteja sozinho em casa, né? Aí a gente vai botar aquela camisa, não, é porque ele é confortável. Aí, principalmente agora na pandemia, né, minha gente? Vamos combinar. O que tem de roupa da gente que a gente não está usando? Tudo bem que tem algumas que não dá para usar por conta de calor. Por exemplo, eu tenho muito terninho que é para usar em trabalho com sala com ar-condicionado. O terninho tá lá. Deve o ano passado, não usei nenhum. Mas é aquilo, uma roupa que a gente gosta de usar, uma comida que a gente gosta de fazer. Eu amo cozinhar, né? E eu amo receber gente em casa, e na pandemia isso tem sido complicado, né? Eu confesso que eu dou umas puladinhas de cerca. E assim, uma vez em outra, eu chamo um amigo aqui para casa, uma amiga aqui para casa, a cada 2 semanas ou 3. E aí eu faço um jantar bem legal, assim, que parece mais uma coisa de degustação. Aí quando foi hoje de manhã, só tava eu e minha filha aqui, minha filha, um monte de coisa que eu gosto de fazer, ela não gosta. As opções, aquela fase de que não quer provar muita coisa diferente. Aí eu olhei assim, ó, disse, quer saber? Eu não vou esperar estar com ninguém aqui, não. Eu vou fazer o que eu quero comer. Aí fiz 10 coisas diferentes. Mas eu fiz para mim e achei tudo uma delícia. E eu cozinho porque eu gosto de comer. E eu cozinho porque eu quero comer aquilo que eu gosto. Porque se eu for num restaurante, não vai ter daquele jeitinho, com aquele tempero de coentro, com aquele toque de canela. Fiz. A gente tem que se amar, se permitir. Faz uma comida gostosa. Usa um perfume bom. Minha gente, eu estou fazendo, essa semana e na outra, eu estou num projeto específico, que eu estou fazendo live todo dia. Pois eu boto perfume todo dia. Eu não boto perfume diário, não. Eu boto perfume de sair. Que eu vou para a live toda cheirosa, me sentindo poderosa. É aquilo da gente se empoderar também, sabe? De dizer assim, podia estar aqui na reunião com 1.000 pessoas que estava me sentindo bem, porque estou com meus brincos, estou com minha maquiagem, com os meus cílios postiços. Hoje não, hoje eu estou comportadinha. Com meus cílios postiços, Tem alguém que está falando que eu não estou ouvindo, que o microfone está fechado. Pronto. Ouvindo? Tô ouvindo, querida. Primeiramente, usando sua vibração, eu acho que emanação vibratória é o que você está fazendo. Primeiramente, gratidão, que a gente deve. É uma honra seu tema, sua palestra enriquecedora. Segundo, é fantástico como você emana luz e você está falando do eu sou e falando do amor que a gente tem, que às vezes a gente não enxerga. Né? Como é que a gente vai se amar primeiro para cuidar do próximo mais próximo? Né? E segundo, fantástico, todos os temas, todos estão interligados. E isso é impressionante. Mais uma vez, eu desejo gratidão também à Suzana, porque ela nos ajuda, ela não sabe do tema e ela coloca as imagens certas. Então, assim, tudo tem um porquê, né? E você falando de autoestima e de positividade, eu queria até relatar hoje que aconteceu. Eu fui trabalhar, né, toda arrumada, e meu chefe, todos os dias eu boto batom, me arrumo normal, mesmo de máscara. E hoje ele foi e disse assim para mim: já sei, o namorado chegou, por isso que tá mais bonita hoje. Aí eu disse: eita, chefe, tu erraste. Eu me arrumei para mim mesmo, porque eu me amo, eu sou a Lida. E segundo o chefe, o namorado de Fortaleza eu já acabei, já faz mais de 2 semanas. E tu nem tá sabendo. Aí ele, eu disse, pois é, chefe, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não se arruma, não é pro outro, não, é pra gente. Mas já que você
tocou no assunto, então eu vou lhe dar uma dica de todo o meu coração. Venha mais arrumado, chefe, porque você é o dono da empresa. E todo mundo pergunta, quem é a dona sou eu, é você. E você é meu Olha funcionário. aí, Aí olha ele aí. parou, olhou pra minha cara e fez: tá certo ali da Paula. A partir de segunda eu venho de camisa de botão. Eu disse: agora, chefe. Então, assim, Muito bom. tudo é aula, não é verdade? Sim, sim, com Então, certeza, com assim, certeza. quando a gente aflora e fala do coração, como você está falando, eu acho que isso é essência, né? E Deus nos dá essa luz de emanar. E não é só para a gente emana para todos. E o que leva de tudo isso é o conhecimento adquirido. Então, hoje você está nos transformando em falar um pouco de você, né? E compartilhar, que isso é mais importante. Então, nós somos gratos, gratos e gratidão. E por Bri- você fazer parte da EFE e você ser essa pessoa fantástica. Obrigada. Obrigada, que lindo, que lindo. Obrigada. Fico muito feliz em ajudar a gente, porque é aquilo, às vezes a gente acha que muitas pessoas têm isso em mente, têm essa informação, têm esse conhecimento, só que a partir do momento que a gente vai conversando, às vezes a gente vê que a luzinha está tão apagadinha, a gente fala, meu Deus, por que essa luzinha está tão apagadinha, né? Se a gente é luz. Então vamos acender a luzinha, né? Vamos acender a luzinha, porque a gente vive muito mais feliz, a gente vive muito mais alegre, a gente expande a luz da gente para outras pessoas, para que outras pessoas também se sintam bem, também se sintam alegres, também se sintam felizes. E eu me lembrei de um vídeo que eu fiquei com vontade de passar, não sei se eu passei para a Sul, esse vídeo. Do motoboy Sul, que toma um banho de água, tu viu esse? Eu passei para tu esse, Passasse, não. passasse. Peraí, deixa Passei, eu tu só consegue pegar. colocar ele? Consigo. Esse, enquanto o senhor coloca, vou só explicar. Esse é um vídeo que eu recebi de um amigo no WhatsApp, né? E eu acho que ele tem muito para ensinar a gente, como tem também em relação ao Ho'oponopono, né? Porque é aquilo, a gente precisa se perdoar, a gente precisa aceitar certas coisas, a gente precisa se curar, a gente precisa ser grato, né? E precisa se amar para amar o próximo. Então, eu acho que tem relação total com o vídeo. Esse vídeo tem um rapaz que narra esse vídeo, né? Em determinado momento eu vou pedir para a Su parar, que aí eu vou fazer uma reflexão, e aí em seguida a gente continua, tá? Pode passar, Su, se conseguir. Leoas, Deus abençoe. Nós temos alguns personagens nessa história, nesse vídeo que eu quero compartilhar. A polícia que está ali, o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos o rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que está recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança. Eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto e tem algum problema ali com a documentação da moto e ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa e o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial, sou trabalhador, vou entregar o alimento e o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto e agora ele toma um banho de água suja. Dá para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro, diz, deixa para lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz, olha, eu não vou pagar. Não quero saber, vai embora, não vou pagar.
Ele fica desesperado, Provavelmente desesperado. pela demora, né, E depois de tanto tomou perrengue. um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy. Sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu não posso te ajudar não. E o pai da criança que está com fome fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo Dá uma aquilo pausa de aí, ruim. por favor. Olha como ele olha para o céu. Na noite de hoje, seja no motoboy, vocês lembraram de quem? Quem contou a experiência aqui durante o momento que a gente está aqui, de uma coisa dando errado atrás da outra? Vou Eu não dar entendi a pergunta quando fala de motoboy. esse motoboy, o que aconteceu com ele até aqui? Lembra a história de quem que está aqui com a gente online? Eu vou dar dica, contou no chat. Da mudança do Pedro. Pedro. Sim. Exatamente. É aquilo. Contando um monte de coisa ruim acontecendo. Véi, me mudei para uma casa nova. A mudança foi péssima. Me mudei debaixo de chuva. Algumas coisas estragaram. Eu fiquei péssimo, acabado. Aí meu amigo ficou super chateado comigo, porque eu não estava tendo noção da conquista que estava acontecendo na minha vida. Aí, ó, aí é esse momento da pausa, certo? Mas aproveitando esse momento da pausa, eu fiz esse paralelo com o Pedro que eu achei super, assim, coincidente com que a questão do vídeo, né? Que hoje eu pensei em mostrar para vocês. O rapaz agora, eu vou dar um spoiler breve, mas é só no sentido de dizer o seguinte: pensem agora no o que o Ho Oponopono diz, né? O que é que o Ho Oponopono diz? Vamos lá. Motoboy abençoado, né? Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Nesse momento ele vai parar e vai fazer uma reflexão. E aí vocês vão observar se essa reflexão não tem relação com o Ho Oponopono e também com a reflexão que o Pedro fez. Pode continuar, Su. E se ajoelha ali, e ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo, todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome, buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy. Se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento, você não vai ter que pagar no seu bolso não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, e a gente vai devolver a tua moto, e devolve a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. Você tem que aprender que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome naquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua atitude espiritual vai mudar a circunstância que você está vivendo. Deus te abençoe, Leoa. Bacana, né, gente? Muito bacana. E aí, o que é que vocês
Vou provocar vocês um pouquinho agora, quero ouvir vocês. O que é que vocês percebem de relação entre o vídeo e o que a gente conversou hoje? Cri, cri, cri. Estou ouvindo meu eco. Cri, cri, cri. Tá me Não? ouvindo? Eu falo. Tá me ouvindo? Eu achei emocionante o vídeo. Estou ouvindo, ele está dizendo, foi lindo, não foi? Muito, muito emocionante. Vai, Alida, fala, depois eu falo. Deixa eu falar. É emocionante. A irmã própria. Ele se colocou dentro de si. Botou a pessoa dele e toda a ação, né? O poder que a gente tem é muito forte para contar. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. É isso aí. Quem mais? Tinha um rapaz querendo falar, não sei o nome. Eu não estou ouvindo. Pode falar? Paulo de Alida tá com problema. Era Drick que ia falar. Drick. É Eu exatamente. estava comentando hoje que a gente... Eu estava comentando com a Maeli hoje que a gente, às vezes, não tem esse olhar para as coisas boas que acontecem na vida. Esse vídeo foi um exemplo muito bom e se enquadra com o que eu estava conversando com ela. A gente vivendo nesse momento de pandemia, eu estava falando para ela que se a gente fosse, se a humanidade fosse seguir uma lógica consumista de produção, eles iam priorizar primeiro as pessoas que produzem, que trabalham, que se arriscam, que vão para o mundo. Mas, de uma forma mundial, a humanidade disse, não, a gente tem que proteger os mais vulneráveis, os mais fracos, não importa. Então, começou a vacinação pelos idosos, pelos mais velhos, pelos mais fracos, que estavam sendo mais afetados. Então, eu estava dizendo para ela como a gente, às vezes, perde a sensibilidade de ver como a humanidade é boa e é capaz de fazer coisas boas, que vai contra a lógica, que vai contra o consumismo, que vai contra o capitalismo. Muitas vezes, não é uma coisa rara, não, é uma coisa comum, mas a gente está tão afetado pelas coisas ruins que às vezes a gente perde essa capacidade, essa sensibilidade de perceber quantas coisas boas acontecem ao nosso redor. Nessa sala mesmo, eu estou rodeado de pessoas que estão habituadas a fazer o bem, a fazer o amor, a promover a caridade, a promover a solidariedade. E a gente nunca pode se permitir esquecer de que estamos sempre cercados por almas valorosas, né? E o tema de hoje é uma prova dessa. Érica dando esse tema para a gente, do Ho'oponopono, é uma prova de que a gente realmente está rodeado de pessoas maravilhosas, de pessoas de almas valorosas. Que a gente tem sempre e muito a aprender. E esse vídeo foi maravilhoso, foi emocionante. Parabéns, Érica. Que bom, fico feliz. Eu também me Queria fazer emocionei, um me emocionei de comentário. novo agora. Toda vez que eu vejo, eu me emociono, eu sou manteiga derretida. Posso falar? Pode. Que eu pensei Eu queria assim, comentar um que negócio do vídeo. vou eu? Assim, né? Quando foi um desafio o tempo inteiro pro rapaz, né? Uma coisa da outra, uma coisa da outra acontecendo, ele não tinha tempo para pensar, na minha visão. E daí, quando ele chuta o balde, que ele tá no auge do desespero dele, como se o pai viesse e cutucasse nele, né? E o pai criador, né? Veio que tocou. Ele explodiu, botou para fora aquela raiva veio em si para ser vista e ser curada, né? Então, esta é a maravilha que eu acho assim da oração e da fé em Deus. Esse é o milagre do Ho'oponopono. É como se naquele momento, eu gosto muito de dizer, né? O divino criador cura em mim a memória que ocasionou essa atitude com essa pessoa. No caso ali foram com essas pessoas. Olha quantos foram envolvidos, né? Sim. Quanta bênção, quanta graça, quanta maravilha
Aí, num gesto simples, assim, dele ser tocado pelo Senhor na oração dele que ele fez, e foi lá, levou o alimento para o pai e a criança, e todos ao redor dele foram alimentados. Então, quantas memórias foram curadas ali que a gente não se dá conta, que está lá preso, né? Por isso que ela cura memórias passadas no nosso subconsciente, traumas que às vezes a gente não precisa nem reviver o trauma. É simplesmente Exatamente. abençoado e desfeito, né? Quando ela é feita com o nosso coração. E ali ele usou o coração dele. Pai Celestial, o que está acontecendo comigo? Ele fez a oração dele, né? E quando ele clamou pelo Senhor, quando ele pediu, ele foi abençoado. E nessa bênção, houve muitas transformações, muita gente foi tocada. E essa é a maior lindeza que eu pratico, o Ho'oponopono, eu chego a botar frasezinhas assim, né? Sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo. E aí o Pedro lá estava colocando sobre relacionamentos, né? E aí o que naquela pessoa me faz ver uma reação que tem em mim? Então, divino Criador, né? Cura em É mim a verdade. memória que ocasiona essa reação desta relação, por exemplo, né? E é desafiador, né? Desafiador porque tem que estar presente o tempo todo e te analisando também. Às vezes a gente explode e fica com raiva e chuta o balde, né? E aí tu cai em si, pô, mas se tal coisa me incomodou, o que tem em mim que me incomoda tanto? E aí vem, né, o Ho Oponopono com toda a bênção, toda a graça de se auto-perdoar e de perdoar o próximo. Érica, assim, foi a primeira vez que eu participei hoje, né? A Tati sempre convida e hoje deu certo. Que bom, que bom, que bom. Hoje deu certo, assim, eu estou encantada, estou maravilhada, estou aqui com o livro o grande livro do Ho Oponopono, que é a Sabedoria de Havaianas de Cura, que eu adoro, né? E o livro dos questionários, assim, busquei ele na estante, digo, ai, como eu amo isso. Que bom, E aí fico feliz. tá delicioso te escutar. Então, para mim, assim, veio isso, assim, muito forte, sabe? E o amor, e o perdão, e o entendimento, e A tudo se oração fez. dele, ótimo, Quando ótimo. ele fez a oração dele. E o Ho Oponopono, Érica, é muito simples, né? É tão simples que eu associo assim um pouco como reiki, né? É tão simples que as pessoas acham que não funciona. É, E funciona, e quando elas experimentam assim, recebendo um reiki à distância, e dizem, pô, eu não sei o que tu fez, mas transformou tudo. Então é lindo, é maravilhoso, eu gosto de passar, eu gosto de entusiasmar pessoas a buscar esse conhecimento, né? A buscar essa prática para a vida do dia a dia. Estou muito grata, assim, aqui, muito agradecida e encantada com a tua palestra. Gratidão, profunda que gratidão. bom, fico feliz, fico Beijo. feliz. Fazer um comentário. Até ativar a câmera. Que você perguntou assim que a gente vê Como a é teu cena, né? nome? Porque eu fico sem, Cecília. eu me sinto tão distante falando com a Ceci. Pepperal. Era Estou fazendo Cési. o computador do trabalho, Ceci. César, não, tranquilo, é só para eu me conectar contigo. Oi, César, prazer. Assim que a gente vê, acho que a grande reflexão que fica é que não são as coisas, as situações e os fatos que angustiam a gente, mas as nossas reações, né? É que Perfeito. a forma como a gente reage, como a gente sente, isso vai depender do que a gente é, de todo o nosso histórico, de parte do que você trouxe na palestra, de outras existências e tudo mais. Mas o que deixa a gente em desespero, inclusive para agir errado, não são as pessoas que nos pressionam, não é o inimigo que persegue, não é a crise, não é nada. É a gente mesmo, o que a gente é, o que a gente sente, enfim. Mas uma coisa que eu queria chamar muita atenção para esse vídeo, que eu nem sei a veracidade, né? E aqui a gente não se preocupa com isso. A gente recebe muita historinha, por exemplo, que aí a gente sabe se é ficção, se é fato real, até com nomes, datas, assim como a gente estuda a Bíblia, muitas vezes tem muita coisa questionável na Bíblia, e a gente usa a Bíblia como um guia para a alma, dando um desconto a muitas coisas, pelo menos quando a gente estuda na fé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas já assistiram o vídeo e vai dizer, mas aí isso é mentira, os fatos não são completamente reais. Por quê? Pela cena final em que o guarda, que tinha autuado, que pegou irregularidade e que o negócio está sendo filmado, e ele devolve a moto, mesmo com infração e com uma coisa
filmada, né, que pode repercutir em processo e tudo mais. O que eu queria chamar a atenção não é se o vídeo é real ou não, se isso aconteceu ou não, porque mesmo que seja uma história, e a gente estuda várias histórias de ficção, desde historinha infantil, enfim, a gente tudo quer ver a lição, quer ver a virtude do texto, a virtude da cena. O que eu queria chamar a atenção é que quem faz o bem, quem é o cristão, quem é o espiritualista, ou no caso, o personagem dessa historinha, faz pelo dever e pela essência dele, por ser bom em fazer. Então, a paga dele, a herança, a colheita, já recebe na hora em que ele fez aquele compartilhamento da comida. Então, o que ele sentiu de alegria já era o máximo que ele poderia receber. Se aconteceu alguma coisa extra, como, por exemplo, se de fato aconteceu da autoridade, de que representa a lei, que viu a infração e resolveu burlar o sistema para devolver a moto, mesmo o cara estando irregular, se aconteceu ou não, não interessa. O que eu quero dizer é que, representando a força divina, o universo, Deus, a espiritualidade, não vai quebrar a regra para beneficiar ninguém, né? Se aconteceu, ok, nós humanos podemos até fazer isso, burlar sistemas, regras e sermos passionais. Mas o que importa é que eu tenho certeza que quando ele fez aquele ato, o que ele sentiu ali já foi um milagre, já foi a melhor colheita. E aí me lembrou de uma frase que eu vi há muitos anos atrás, que era num calendário, era anônima a frase, o autor, mas era: a recompensa por fazer o bem já é o direito de poder fazê-lo. E eu acho que é a energia do Ho Oponopono, a energia de tudo que você trouxe hoje, o fato de você estar aqui sem conhecer a fé, através de Suzana, que veio praticar o bem, veio dividir esse conhecimento com a gente, independente de aplauso, independente de cachê, de visibilidade, isso é o que movimenta, você faz porque você é essência, sua essência é essa, e não interessa. Porque quem é bom, como o personagem aí que está simbolizando a bondade, vou colocar assim, mesmo que ele tivesse prejuízo, ele não se negaria de fazer o bem, entendeu? Mesmo que ele não tivesse sido apreendido a moto, tivesse tido a moto apreendida, ele simplesmente parou para ajudar uma pessoa e por conta disso teve uma penalidade, ainda assim o bem faria, mesmo que tendo prejuízo, mesmo que tendo perseguição, mesmo que, enfim, mesmo que o meu mestre Jesus, né, o nosso mestre Jesus, mesmo com todo prejuízo, com a morte, com a injustiça, não é isso? É como o É isso, exemplo perfeito. que a Lida passou na aula dela semana passada, né? A Lida falou, Érica, tu não estava aqui, mas ela contou uma história que ela estava. A Lida ainda está por aqui? Ela Tá. estava na loja onde ela trabalha, né? Um senhorzinho sofreu Foi. uma necessidade de ajuda lá e ela se arriscou no meio dos carros, parou lá na frente da Conselheira Guiar, catando latinha para ajudar esse senhor que estava com um peso muito grande Que e o bacana. pessoal chamando ela de louca porque ela parou o trânsito para Sua catar lata, conselheira guiar. né? Na Conselheira Guiar. Então, assim, é da essência da pessoa ajudar, mesmo que ela acabe sofrendo consequências por ter ajudado, né? Ô, Ela podia ter sido Suzana, atropelada. Suzana, é Fala, bem Renato. rapidinho, eu queria só complementar até o que você estava falando. Primeiro, na minha opinião, eu acho que é factível o que aconteceu. Realmente muito Também. emocionante, como o mentor falou. E assim, só complementando o que César falou, naquele momento em que ele deu a comida, ele não estava pensando em nada disso, Perfeito. né? Ninguém estaria pensando. Ele já estava no Ele já- prejuízo ali, né? Ele já sabia que ia pagar aquela exatamente. bexiga daquela conta, mas ele foi ajudar, exatamente. Eu não acredito, ninguém faria aquele ato pensando, eita, se eu fizer isso, talvez o policial se comove e devolva a moto, talvez a mulher pague a comida. Então, naquele momento ali, ele fez porque é a essência dele, é o que ele vibrou, e a partir daí, inclusive eu me lembrei um pouquinho eu me lembrei daquela passagem, faz por ti que eu te ajudarei. Mas no sentido que a vibração dele mudou. Enquanto ele estava com raiva, e é natural, qualquer pessoa, pelo menos eu naquela situação, estaria chateado, com várias coisas em sequência. E aí, a partir dali, ele mudou a vibração dele, no sentido de que, pô, ele se emocionou, deu a comida, certamente, como o César falou, né? Naquilo ali, ele sentiu uma alegria de poder estar ajudando, e ponto final. Ali ele já mudou. Podia não acontecer nada daquilo, podia a mulher não ter pago, podia a moto não ter voltado, e ele já tinha mudado a vibração dele. Mas, assim, é interessante que naquele momento ele não estava pensando em nada disso.
né? E a gente pensar também que não quer dizer que a gente fazer um ato que as coisas vão, como o César falou, né? Não é porque fez um ato e como se fosse uma negociação e não, eu vou fazer isso. O que normalmente, falo por mim, normalmente a gente faz, ou porque se eu não fizer isso, né? Fica pensando até na quantos bônus horas eu estou perdendo, né? Fazendo uma brincadeirinha aí com a questão espírita, mas a gente sempre fica numa questão de menos e mais, mas quando na verdade é assim, você já muda a vibração, você a partir daí já começa a sintonizar outra energia, já começa a atrair, e o resultado, não necessariamente você vai conseguir de forma material o que está lhe aperreando, mas você já vai ter uma percepção diferente daquilo. Aquilo ali já não vai ser um problema tão grande como era antes, né? Mas muito, muito emocionante. Gostei muito do vídeo e parabéns pela palestra também, viu? Obrigada. Mais alguém quer Quer falar falar? também, Tati, hein? Abre o Gente, eu microfone, sou Tati. todo ouvidos. Eu disse só sai quando me desligarem. Não sei se dá para ver meu vídeo, eu tentei agora. Agora. Então, parabéns pelo tema, muito bom, muito fofo. Adorei, Obrigada. adorei conhecê-la. E Obrigada. o que a história do vídeo e todo o tema, né, e o que Ceci trouxe, que eu achei muito pertinente o comentário dela, para a gente não se viciar, né, não criar esse vício de achar que as recompensas sairão dessa maneira. E me lembrou muito a passagem do livro que a gente leu, de Hermann Hesse, Siddhartha, no grupo do Buda, quando ele sai encomendado a fazer um comércio com arroz numa cidade próxima. E aí os compradores não dá certo e ele termina distribuindo arroz com as pessoas da cidade e começa nesse momento eles, então, já que eu perdi, eu vou aqui aproveitar. E começou a fazer. Aí, nessa onda dele distribuir, ele fez amizade com várias pessoas, as pessoas perguntando coisa a ele. Enfim, quando ele voltou, o dono do negócio disse assim: como assim? Você já estava no prejuízo e você ainda distribuiu o arroz? Ele disse: olha, eu sei que se fosse você, você faria diferente. Você ia voltar reclamando o caminho todo que teve prejuízo com arroz. E eu agi de acordo com o que eu acredito. Eu agi que, tipo, o melhor que eu podia fazer de tudo que já tinha acontecido era eu poder me relacionar com as pessoas e distribuir aquele arroz. Já estava perdido, já estava prejuízo. Eu senti no meu coração de fazer isso, né? E eu não faria diferente. Então, assim, me lembrou muito a história do filme, embora o ganho que ele teve não foi um ganho, foi o ganho de fazê-lo, como o César disse, né? O ganho de fazer as amizades, de entregar o arroz, o ganho de ter feito o bem. Ele disse que valeu a pena a viagem que ele fez só por causa disso, né? Então, só complementando aí, que eu achei muito legal, muito interessante. Venha outras vezes, porque você foi maravilhosa, tem uma energia incrível, Obrigada. tá? Muito bacana. Não Fico à muito toa você feliz. está em sintonia com essa linda que é a Su, né? Muito legal. Venha sempre trazer os temas que você aprende. É sempre muito bom quando as pessoas trazem o tema e trazem exemplos do que viveram com aquele tema, o que é que tocou você, e trazer exemplos. Isso é isso que toca a nossa alma, eu acho, sabe? De Que verdade. bom, Então, fico muito, muito, feliz, muito fico bom. feliz, Adorei. fico Uma feliz. satisfação. Obrigada, obrigada. E aí, Suzana, vai fazer aquela pergunta? Tenho prazer. E aí, gostaram? Maravilha. Agora, eu queria falar um pouquinho também, Aline, se puder. Eu quero fazer uma Fala. pergunta para uma pessoa que está caladinha e eu quero falar só mais uma coisinha, se puder. Fica à vontade. Pedro, o que foi que você achou do vídeo e como foi que você se sentiu? Cadê Pedro? Pedro tá aí? Pedro está na Berlinda hoje. Vai lá, Pedro. Ele tá no chat. Tô aqui, tô sem microfone. Tá sem microfone, mas Mas, a gente Pedro, lê, você pode sua escrever. voz. Vou Pode falar falar por aqui. aí. Fala que a gente repete. Eu me identifiquei super. Eu não sei se ele vai falar mais ou se ele concluiu a ideia.
Fiquei Tá Foi escrevendo. muito muito emocionante emocionado saber que, saber além de que foi tudo, muito ele emocionante. teve. Vou Vai falar falar mais. mais. Pode falar, Pedro, escreva. A gente espera, pode escrever. Enquanto ele escreve, se tiver alguém que queira fazer mais algum comentário, né? Se alguém quiser aí, enquanto ele está escrevendo lá. E pode ser, pode ser. Quer Se dizer mais que o alguém tema quiser foi tão bom falar, que a gente já passou 15 minutos do horário. Inédito. Passou e não passou, porque como a gente está sempre dando um atraso no início, né? No início. Aí a gente fica com essa tolerância mesmo. Então tá tudo certo. Eu quero falar rapidinho, pode? Vai, pode. Alida. Queria mais uma vez lhe agradecer e eu estou emocionada em lhe ver, meu amado Drick. Dê um beijo em Mai e muita luz para sua família, Sim, certo? senhora. Em breve eu vou conhecer sua outra pequena, que eu só conheci uma filha, a outra não. Beijo! Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei agora. Érica e Drick. Drick, Érica é a mãe de Gabi Lamu, que estudou com Eu Bibi na sei. escola. Tu sabe, né? Mas ele Ah, estava assistindo o tema dela até agora há pouco. Ele é o pai de Gabi Santana, Maria Gabriela. Maria da Gabriela. CCGA. Olha Isso. aí, que mundo pequeno, tá vendo? Eu nem me lembrava disso. Ele é esposo daquela tua amiga que eu conheci na piscina. É demais Ah, mesmo. conheci dessa esposa já. Que legal, muito bom, Ô, muito Érica, tu bom. ensina o quê, hein? Rapaz, eu ensino compliance e LGPD. Ultimamente estou mais focado em compliance. E Compliance, eu aí, peguei agora. e aí eu tenho um canal no YouTube, que é meu nome, onde eu faço sempre lives que são aulas, né, falando sobre esse tema. E aí tem mais de 150 vídeos lá, só sobre compliance. Eu comecei o canal em 1º de janeiro. Sabe aquele que faz meta? Só que não é a dieta da segunda, não. É a meta de eu vou fazer. Aí eu fiz e, graças a Deus, estou bem feliz. E aí, assim, no começo eu não queria fazer live, ficava sem graça. Mas hoje eu sinto falta quando eu não faço. E eu adoro, porque tipo isso aqui, assim, é uma conversa, só que o tema é compliance, né? E não tem essa Divulga, interação que eu Suzana, tenho aqui, depois o porque o link. pessoal fica mais tímido. Como é, Drick? Passa no grupo o link pra gente dar uma olhada depois no canal. Tá certo, Tá. passa. Pedro respondeu, ó. Além de Sim. tudo, ele conseguiu olhar em volta para refletir. Se isso não tivesse acontecido, talvez ele tivesse ido para casa com um guia, como qualquer outro, em que ele não reviu suas atitudes. E talvez a mesmice não o tornasse mais humano, e ele não tivesse tido a oportunidade de ser humano. Espero que tenham entendido minha análise. Sim. Eu entendi, eu compreendi. Eu também. E interessante que tem ligação com o ponto que eu notei aqui para não esquecer, que foi o que eu comentei que queria falar um pouquinho. Justamente naquele momento que ele parou, né? E ele se encostou ali no carro e tal. Coisas que acontecem em frações de segundos, né? Ele olhou. Ah, o meu vaso. Outro dia, missão que eu dei a Sul. Consegui imprimir coisa para mim, ela imprimiu, saí recortando e pintei esse meu vaso. Na linha do que eu faço, né? Abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata e eu te amo. Para colocar essa. Eu sou péssima de nome de planta, minha gente, mas essa outra plantinha de trás que está encostando na cadeira. É a Zamilcuca. Pronto, isso. E aí, obrigada, Su, pela lembrança. E aí, naquele momento que ele parou assim no carro, que ele botou a mochila lá, né, com a comida no chão, que ele olhou pro pai e pro filho catando lixo, o menino com fome, ele ali sentado. Ele olhou assim, nessa hora, passou por ele, né? Ele agradeceu pelo que tinha, ele pediu perdão a Deus, porque ele disse não de primeira, né? Ao mesmo tempo, ele foi grato. Ele fez, meu Deus, eu tenho tanta coisa, esse pessoal não tem nada, vou dar agora. Foi grato, né? E é aquilo, sem nem saber, ele ali, ele praticou o Ho'oponopono, né?
porque aquilo, ele inclusive se permitiu se perdoar e voltar atrás e ajudar, né? Então, é aquilo, em momentos que a gente nem percebe, é um fluxo que acontece de forma muito natural, né? E também falando um pouquinho sobre o que, um comentário de Ceci, sobre a gratidão, né? Eu não sei se ela falou exatamente com essas palavras, mas foi o que eu anotei aqui para falar. O que é que gera felicidade genuína? É quando alguém é grato a gente por alguma coisa que a gente fez, quando a gente ajudou, né? Não de dever favor nem nada disso, que o cara com certeza não está com situação ali de devendo favor para o pai, para o filho. Mas é aquilo de você encher o coração e dizer assim, pô, ajudei, que massa. Ai, que coisa boa. Então é isso que gera felicidade genuína. E, mais uma vez, a gente só consegue ajudar o outro para que então esse outro seja grato quando a gente se ama, quando a gente se ajuda, né? E é isso, gente. Tentem sempre pegar aquele pontinho escurinho que está no coração de vocês, pega na unha, traz, aquece ele bem pertinho do peito mesmo e depois transforma ele em luz. Assim a gente vai viver muito melhor, muito mais feliz. Gratidão a todos. A gente que agradece, né? Muito feliz esse tema. Su, pode liberar a sala, tá? No mais, eu quero desejar uma boa semana a todos. Érica